chegando o teu dia. As nuvens estão sendo escolhidas pelo meu imenso amor. Amada vista, se tu és formosa, forte e fiel. O melhor tempo já chegou, o melhor tempo já chegou. O melhor tempo já chegou, o melhor tempo já chegou. Eu venho te curar. Eu venho te libertar. Eu venho te restaurar. Eu venho te amar. Aleluia! Eu venho te curar. Eu venho te libertar. Oh, eu venho te restaurar. Eu venho te amar. Você crê nisso? Você quer? Rei dos reis, Senhor dos senhores, Príncipe da paz, Homem da Galileia, Todo-Poderoso, Jesus. Andou por sobre o mar, paralíticos fez andar. Ele é poderoso. Abriu o mar vermelho, fez Israel passar. Ele é incomparável. A tua glória enche a terra. A tua glória enche os céus. A tua glória enche minha vida, Senhor. Tua glória enche a terra. Tua glória enche os céus. Tua glória enche a igreja, Senhor. Tu és soberano, Rei do universo. Tu és o único.
minhas feridas, que lava minha alma, que conservas em paz. Eu te amo. Eu te amo, sim, Senhor. Tu és soberano, Rei do universo. Tu és único, digno, poderoso Deus, incomparável. Ei, vem aqui sobre nós, poderoso Deus, incomparável. Vem aqui sobre nós, vem aqui nesse lugar, vem encher a minha vida. Tu és o único Deus que cura minhas feridas, que lava minha alma, me conservas em paz. Eu te amo. Eu te amo, Senhor. Tu és soberano, Rei do universo. Tu és único, digno, poderoso, amado, incomparável. Vem, 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 vem aqui sobre nós. Tu és digno, Senhor, poderoso. Vem, vem, vem aqui nesse lugar, sobre nós. Vem aqui nesse lugar. Pai, queremos te louvar nessa tarde, agradecer, Pai, pela tua vida, pela semana que tivemos, né? Que o Senhor nos proveu. Senhor, possa vir nessa tarde sobre nós, com o teu Espírito Santo, sobre cada um aqui presente, Deus, tocar os nossos corações com a tua presença, com o teu amor, que todos aqui possam, Pai, se sentir amados por ti nessa noite, nessa tarde. Em nome de Jesus, clamamos, Pai, pela tua presença, Pai. Vem sobre esse lugar nessa tarde, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, oramos, Pai, que todos aqui possam
nesse momento de adoração, está com o coração fixos em Ti, Pai, em nome de Jesus. Quebranta o coração de cada um nessa tarde, Pai, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Vou cantar uma mais animadinha. Quer dar uma animadinha? Quer dar uma animadinha? O Roger, né? Não conhece, mas vai no embalo. À noite os céus estão carregados. Sinto que os ventos começam a mudar sobre os meus pés. A terra está pronta. É o tempo, eu sei, da chuva descer. Vai chover. Mas é água viva que desejamos. Inunda-nos com fogo santo. Chuva, toda a terra está cantando. Chuva, toda a terra está clamando. Chuva, estou seco, mas vou cantando. Chuva, vem sobre mim. À noite os céus estão carregados. Sinto que os ventos começam a mudar sobre os meus pés. A terra está pronta. É o tempo, eu sei, da chuva descer. Se faz chover, yeah, yeah. Pois é água viva que desejamos. Inunda-nos com fogo santo. Chuva, toda a terra está cantando. Chuva, toda a terra está clamando. Chuva, estou seco, mas vou cantando. Chuva, vem sobre nós. Chuva, estou seco, mas vou cantando. Chuva, estou seco, mas vou clamando. Chuva, estou seco, mas vou clamando. Chuva, vem sobre nós. Aleluia. Fala pro teu irmão: chuva, você tá seco? Chuva, Jesus vai vir com a chuva. Tá passando por problemas, dificuldades, clama pela chuva. Quer viver uma vida feliz? Clama pela chuva. Em nome de Jesus. Prepara-te, igreja, pois está chegando o seu dia. As uvas estão sendo escolhidas pelo meu imenso amor. Amada, vista-se, tu és formosa, forte e fiel. O melhor tempo já chegou, o
melhor tempo já chegou. Prepara-te, igreja, pois está chegando o seu dia. As uvas estão sendo escolhidas pelo teu imenso amor. Amada, vista se tu és formosa, forte e fiel. O melhor tempo já chegou, o melhor tempo já chegou. O melhor vinho eu já te dou, vem dançar comigo. Vamos celebrar a vitória. Vamos celebrar a vitória. Vamos celebrar a vitória. Prepara-te, prepara-te, igreja, pois está chegando o seu dia. As uvas estão sendo escolhidas pelo meu imenso amor. Amada, vista se tu és formosa, forte e fiel. O melhor tempo já chegou, o melhor tempo já chegou. O melhor vinho já te dou, vem dançar comigo. Vamos celebrar a vitória. Vamos celebrar a vitória. Vamos celebrar. Eu venho te curar. Eu venho te libertar. Eu venho te restaurar. Eu venho te amar. Mais uma vez. Eu venho te curar. Eu venho te restaurar. Eu venho te libertar. Eu venho te eu venho te amar, igreja. Pode dar a mão pro teu irmão? Vamos cantar mais uma vez. Venho te curar. Eu venho te restaurar. Eu venho te libertar. Eu venho te amar. Ele vem
restaurar. Ele veio a nos amar. Dá uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. Não há nada melhor, não há nada igual a que se compara. A esperança viva, tua presença, Senhor. Eu provei e vi do mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Deus. Mais uma vez. Não há nada igual, não há nada melhor ao que se compara. A esperança viva, tua presença, Senhor. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Senhor. Santo Espírito, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. És o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. És o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. A tua presença, Senhor. A tua presença, tua presença. Não há nada igual, não há nada melhor a se comparar. A esperança viva, tua presença, Senhor. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz.
presença, Senhor. Santo Espírito, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. És o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. És o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Por tua glória, Senhor. Por tua glória, Senhor. Inunda-nos com tua glória, Jesus, com teu amor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. És o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Teu amor, Senhor, vai além das nuvens. A tua fidelidade se estende até os céus. Tua grandeza é como as montanhas. Teu juízo flui como as marés. E eu levanto minha voz pra te adorar.
nas sombras das asas. Teu amor, Senhor, vai além das nuvens. Teu juízo flui como as marés. Tua grandeza é como as montanhas. Teu juízo flui como as marés. E eu levanto a minha voz pra te adorar, meu Rei, meu Rei. Eu encontro a minha fé nas sombras, tuas asas, teu amor, Senhor, 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 inunda os nossos corações, nos faz livres do pecado, do teu amor, Senhor. Nada melhor do que o teu amor, Senhor. Não há nada melhor do que o teu amor, Senhor. Eu dependo do teu amor, eu preciso do teu amor, Senhor. Eu não vivo sem o teu amor. Eu preciso de ti, Jesus. Eu preciso de ti, Senhor. Do teu amor, Jesus. Jesus, 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 meu amor, meu herói, da minha vida, minha paz, meu refúgio, a minha alegria, meu amor, meu herói, a minha vida, minha paz, meu refúgio, minha alegria. Hoje eu posso dizer
acende no meu coração o teu amor. O que me faz caminhar é a tua vida em mim. Pois sei que morreu pra eu viver, pra eu viver, pra eu viver, Jesus, o amor, meu herói, a minha vida, minha paz, meu refúgio, minha alegria. Olá, turminha! Tudo bem com vocês? O nome da nossa história de hoje é O Fariseu e o Cobrador de Impostos. Certa vez, Jesus contou a seguinte parábola para as pessoas que se achavam boas demais e que desprezavam aos outros. Ele disse: 2 homens foram até o templo para orar ao Senhor. Um era fariseu, o outro era um cobrador de impostos. O fariseu ficou em pé e começou a orar da seguinte maneira: Ó Deus, eu te agradeço porque eu não sou avarento, nem desonesto e nem imoral como as outras pessoas. Eu também te agradeço, pois não sou igual a este cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana e eu lhe entrego a 10ª parte de tudo que eu ganho. Já o cobrador de impostos permanecia de longe e ele nem levantava a cabeça para olhar para o céu, mas ele batia em seu peito e dizia: Ó Deus, tenha misericórdia de mim, pois eu sou pecador. Jesus então finalizou essa história dizendo: Eu afirmo a vocês que foi o cobrador de impostos e não o fariseu que foi para casa em paz com Deus. Pois aquele que se engrandece será humilhado, mas aquele que se humilha será engrandecido. Certo, turminha? Essa então foi a nossa história de hoje e eu espero vocês na próxima semana. Tchau, tchau! Hello, everyone. Just want to give a word of the Lord for Brazil. For the Lord says, Brazil, you are at a tipping point. It is a time where the church must stand up. The people of Brazil must stand up, because either you're going to slide into deep anarchy and dark, dark days, or God is going to bring you into the land of promises, all the promises that God has for you. And the Lord would say, you must beware of anarchy that would try to break out. You must cry out to me. But the Lord would say, in the midst of all of this, I am going to release a miracle revival anointing that is going to touch many lives. So the Lord says, you see, you are at the tipping point, but the Lord says, with intercessory prayer and crying out to me, you will see it tip. And the Lord says that I even will put my finger on the scale of justice to bring forth great, great justice in the land, says the Lord. Pai, nós te adoramos nessa tarde, bendizemos ao Senhor, o Senhor é bom, a tua misericórdia dura para sempre, tem tocado a nossa vida.
E é por isso que nós estamos aqui reunidos no Teu nome, Deus. Vem e fala conosco nessa tarde, em nome de Jesus. Amém. 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 Então, se você tiver sua Bíblia aí, puder, o seu telemóvel, e abrir em Hebreus capítulo 11. Hoje a gente vai falar de algo elementar, primordial, simples, mas que a gente esquece e que sem ela faz toda a diferença na nossa vida. Que é o que a palavra nos ensina ali em Hebreus capítulo 11, versículo 1, que diz assim, Hebreus 11, 1, diz assim, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Ora, vou ler de novo. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. A gente vai continuar lendo, mas vou parar aqui por enquanto. E então, Hebreus nos ensina que a fé é o firme fundamento daquilo que eu espero, é a prova daquilo que eu não vejo. Então, é pela fé que a gente acredita que Jesus morreu e a morte dele é o que a palavra diz, que ele morreu no nosso lugar. Para nós termos a vida eterna, a gente tem que crer que Jesus é o Senhor e o Salvador. Foi ele que entrou ali, foi pregado na cruz, porque a palavra diz, já no Velho Testamento, que maldito era aquele que era colocado no madeiro, crucificado. Né? No Velho Testamento, a palavra nos ensina que a ovelha, toda vez que havia um pecado, uma ovelha era morta e o sangue daquela ovelha, daquele cordeiro, expiava o pecado, porque a única coisa que apaga o pecado é o sangue. E isso já no Velho Testamento era uma alusão, era algo profético que era feito falando de Jesus, não é? Só que a gente sabe, lendo Romanos, que a palavra diz que a lei estava enferma, não por causa da lei, porque a lei veio para trazer santificação para o povo, mas o povo não conseguia alcançar a lei. E aí Jesus veio para morrer pelo nosso lugar, porque nós somos pecadores, né? Não adianta a gente falar que a gente não peca, porque a gente peca, né? E em um segundo a gente peca. Imagina em 3 minutos, né? Então a gente tem essa dificuldade, a gente tem esse pormenor na nossa vida, né? Que faz toda a diferença. E nós pecamos, mas Deus e a palavra diz também que que Deus não pode tocar onde há pecado. E por isso, a única forma de nós alcançarmos a Deus é quando nós cremos que Jesus morreu pela nossa vida. Então, toda vez que eu confesso o meu pecado, é como se eu me colocasse ali, Senhor, eu tô aqui, né? Eu confesso o meu pecado. Aí o sangue de Jesus me limpa do pecado. Então, quando Deus me vê, Ele vê o sangue de Jesus em mim. Por quê? Porque eu creio. E isso é pela fé.
Alguém vê o sangue aqui? Alguém vê, você olha aí para a pessoa que está ao teu lado. Você vê algum sangue sobre ele? É visível? Não. Mas a palavra diz. Então, é pela fé que eu creio. Eu não estou vendo, mas eu creio. E a fé é a prova daquilo que não se vê, a certeza daquilo que não se vê. Então, quando no versículo 2 fala assim, por ela os antigos alcançaram testemunho. E pela fé, nós entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Então, o que a Bíblia ensina? Desde lá de Gênesis capítulo 1. Havia o quê? Trevas. Mas a palavra de Deus diz que Deus viu e ele disse, haja luz. Então, a palavra de Deus, ela tem poder. Ok? Isso é pela fé. Mas a gente começa a provar da fé quando? Quando a gente começa a acreditar e a gente começa a andar pela fé. Por isso que ali em Romanos diz, o meu justo viverá pela fé. Quem é justificado pelo sangue de Jesus e acredita nisso, ele está sendo chamado a viver pela fé. O que me justifica é a fé em Cristo. Não é porque eu sou boazinha, porque eu sou boa, porque eu sou ótima, porque eu não tenho pecado, não é nada disso. Mas é o sangue de Jesus que me justifica. Por isso, que diz, o meu justo viverá pela fé. Nós temos sido chamados a andar pela fé. E aí ele fala assim, os antigos alcançaram testemunho, entendendo que os mundos pela fé foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Então, ali em Gênesis, tinha alguma coisa para ver? Não, mas Deus deu uma palavra, haja luz. E nós lemos lá, houve luz. E depois, durante toda a criação, não existia nada, mas pela palavra de Deus, as coisas foram se tornando reais. Então, o que a gente tem que aprender disso? Por isso que eu disse que é algo elementar, básico, que a gente tem que colocar em prática para poder crescer e alcançar outras coisas maiores. Porque se eu creio na palavra de Deus e trago ela para a minha vida, eu vou crer. E se eu creio, eu vou começar a praticar e a andar por aquilo que Deus está falando, e as coisas que não existiam vão começar a existir. Amém? É louco? É doido. Mas é assim que é. É isso que é trazer à existência aquilo que não existe. Quando Paulo nos ensina a trazer à existência aquilo que não existe. Porque Deus deu uma palavra. Eu acreditei. E eu começo a praticar no sentido de, conforme eu vou acreditando, eu vou começando a fazer aquilo que Deus está me colocando, está me ensinando, ou está me direcionando, ou está me desafiando a fazer. Eu ainda não vejo, mas eu começo a caminhar. E você vai ver se você tem fé exatamente nesse processo, quando você começa a fazer e a estabelecer na tua vida um ritmo e as coisas como se elas já existissem. Ela não existe ainda, mas você tá fazendo e está praticando e está operando e está andando como se já existissem. É assim que a gente consegue ver que a gente está andando pela fé. Porque senão é assim, Deus dá uma palavra, a gente cruza os braços e espera acontecer alguma coisa. Mas não é isso que a gente vê. A gente tem que olhar para a palavra de Deus. E a palavra de Deus lá em Gênesis capítulo 1, estou pegando Gênesis capítulo 1, mas tem várias outras passagens na Bíblia.
nós vamos ver que não tinha nada, não tem nada, mas eu vou agir e começar a agir como se já existisse, porque eu acredito que eu não estou vendo, mas eu tô indo, eu vou fazendo, eu vou arrumando, eu vou ajeitando, eu vou orando, eu vou indo atrás e até o ponto de eu ver aquilo se tornando realidade na minha vida. Isso vale para qualquer coisa, a nível pessoal, trabalho, família, igreja, ministério, qualquer coisa, é assim. Então, a palavra diz assim: pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo. Então, quando Abel ofereceu o melhor que ele tinha, é porque ali não aparece em Gênesis, mas eu creio que tanto Abel quanto Caim receberam o ensino de que eles tinham que dar o melhor. Porque quando Caim entrega a oferta dele, Deus fala assim, e ele fica irado porque ele não foi aceito. Deus fala assim para ele: Caim, se você não proceder corretamente, você também vai ser aceito. Então, assim, não adianta a gente querer ser aceito ou querer que as coisas que Deus deu para nós, ou o que Ele prometeu para nós, aconteçam se a gente não fizer aquilo que a gente tem que fazer. Percebe? Então, assim, Abel, ele creu. Quando Deus ensinou a ele creu. Eu tenho que dar o melhor e eu vou dar o melhor. Caim não. Caim falou assim: eu quero dar isso, então eu vou dar isso. Então ele não creu naquilo que Deus ensinou para ele, mas ele deu alguma coisa. E Deus falou para ele: isso não é o teu melhor. E aí a gente sabe da história no que deu. Então, olha aqui no versículo 6, que diz assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, se você tem o desejo no coração de agradar a Deus, qual que é o ensino? Tenha fé. Tenha fé e acredite naquilo que Ele ensina, naquilo que Ele fala na Bíblia. De Gênesis a Apocalipse. Tem muita palavra, muito ensino, muita direção, muita receita de bolo, que a gente pode falar. O bolo pode dar errado. Se eu não seguir a receita, ele dá errado. Se eu não tiver a mão, né? E falar assim: Senhor, abençoa minha mão. Você corre o risco ainda de você seguir a receita e o bolo dar errado. Mas se você fala: Senhor, olha a minha mão, eu creio, como a tua palavra diz, que é onde eu coloco a minha mão, esse lugar prospera. Então você pode ter certeza que você vai seguir a receita do bolo, você vai fazer o bolo e o bolo vai ser o melhor bolo da sua vida. Por quê? Porque você está colocando em prática algo que você está lendo e que você acredita que é a verdade, que é aquilo que você tem que fazer e que vai existir. Você não está vendo, mas vai existir. Então, olha só agora o versículo 7. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Então, a gente vê ali em Gênesis que antes de Noé nunca tinha chovido, nunca tinha descido água do céu. Mas Deus falou para Noé: Noé, vai vir um dilúvio, eu vou fazer vir água, eu quero que você construa uma arca, e nessa arca você vai colocar sua família, você vai pregar a palavra de arrependimento, quem quiser entrar, vai entrar, e a arca tem que ser grande porque tem que guardar
um casal de cada espécie. Você acha que foi fácil para Noé? Não. Imagine há anos e anos ele construindo aquela arca. Passava esse é o doido do Noé. Bebeu quantas hoje, Noé? O que você está fazendo? Pode ter começado pela família. Todo mundo da localidade via Noé construindo uma arca porque ia cair água do céu, sendo que até ali nunca tinham visto água cair do céu. Mas Noé creu, Noé acreditou. E porque ele acreditou, ele salvou não só ele, como a família dele, a espécie dele, a espécie humana foi salva. E ele ainda acreditou que uma espécie de cada, um casal de cada espécie pudesse entrar na arca. Por isso que a arca tinha que ser grande. Então, tudo doideira. Aos olhos humanos é maluquice. Mas ele deu crédito e ele acreditou. E o que ele fez? E é isso que eu creio que Deus quer tocar na nossa vida. Ele acreditou e ficou, tá bom, tudo bem? Faça-se alguma coisa. Não. Ele foi e começou a construir a arca. E a arca era grande. E demorou anos para ele construir a arca. Mas ele começou e ele acreditou e ele foi até o fim. Você imagina quando começou a cair água e a hora que Deus mandou? Você imagina ele vê uma espécie de cada, um casal de cada espécie entrando na arca? É sobrenatural, não é? Sim. Mas o sobrenatural só começou quando ele, depois que estava tudo pronto, depois que já estava tudo pronto, depois de anos de construção, ele pegou e viu o sobrenatural começando a vir. Chuva que nunca tinha chovido começou a chover. E aí quando Deus manda ele fechar a porta, não tinha mais como entrar ninguém. E as pessoas só começaram a acreditar quando viram que caía água, e começou a subir, e não tinha para onde correr. Então, eu creio que a gente tem que voltar, nós temos falado muito de voltar ao primeiro amor. E nós temos que voltar ao início das coisas elementares e básicas para que a gente possa alcançar aquilo que Deus tem prometido para a nossa vida. Aleluia. E aí, vamos ver mais um herói da fé, né? Que é o pai da fé, versículo 8. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Foi outro também. Deus falou assim para ele: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. Para onde? Não sei. Ele pegou lá as coisas dele, a mulher dele, as coisas dele, a caravana toda, porque era muita coisa, ele levou junto e vai. Vou para onde, Senhor? Vai que eu vou te mostrar. E é isso que o Senhor tem falado com cada um de nós. Quando a gente aceita Jesus e começa a caminhar com Ele, ou nesse momento, quando Deus começa a falar conosco, olha, ter atenção naquilo que é elementar, na fé. Se você não sair do lugar, você não vai ver. Porque o fato de você sair do lugar e começar a fazer aquilo que Deus prometeu, começar a dar passos como se já existisse, é isso que vai fazer você caminhar até alcançar a promessa
que Deus deu. No caso de Abraão, levou 25 anos. Mas há muitas coisas na tua vida que não precisa 25 anos. Cada coisa tem o seu tempo, porque é no tempo que Deus também trabalha conosco. Agora, pode levar 1 mês, 5 meses, 1 ano, 2. Mas a gente vê que Noé foi firme até o fim. Abraão, 25 anos, acreditando, crendo, e alcançou. E atenção, que Abraão, ele só viu Isaac. Mas ele acreditou que de Isaac viria os descendentes, como a areia da praia e como as estrelas do céu. Então, muita coisa que Deus promete para a gente inicia e talvez você nem veja o completo. Noé viu, Abraão não viu. Mas isso, para a gente entender que a fé é atemporal. Eu posso começar uma coisa, eu posso iniciar algo, e aquilo ali passa por gerações, mas Deus cumpre. E em algum momento a coisa acontece conforme Deus prometeu. Mas a palavra diz que eles acreditaram. E por causa que eles acreditaram, a gente está aqui hoje. Né? Porque a espécie humana veio de quem? De Noé. Veio de Noé. Se Noé não tivesse acreditado, sei lá como é que seria. Então, Deus tem nos chamado para acreditar naquilo que Ele diz, para acreditar naquilo que Ele está falando com você, para acreditar nessa palavra que Ele te deu. Aí você olha para o lado, olha para o outro, mas será que é comigo? Mas eu não tenho nada, eu não vejo nada, eu não sinto nada. Mas eu vou pegar essa semente e eu vou colocar na terra do meu coração e eu vou atrás disso. E eu vou orar, e eu vou buscar, e eu vou ter comunhão, e eu vou, e o Senhor vai me levar até eu ver a plenitude disso, daquilo que Ele disse, daquilo que Ele falou. E olha aqui mais um exemplo. Versículo 17. Pela fé ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos o ressuscitar. Então, a nossa fé, ela é provada. E a gente vai ver isso agora em outro versículo. Mas Abraão creu de tal forma que quando Deus pediu para que ele sacrificasse Isaque, ele não teve dúvida. Ele foi e estava prestes a imolar. Ele levantou o cutelo, e quando ele levantou o cutelo para baixar, Deus falou: Abraão, não faça isso. Então a gente vê que o que era mais importante na vida de Abraão? O Deus da promessa ou a promessa? O Deus da promessa. Ele teve fé para esperar 25 anos. Ele viu o bebê. Aqui, Isaac já era um moço. Isaac subiu com as próprias pernas. Isaac, se ele era moço, ele viu
que não tinha cordeiro, tinha tudo para fazer o altar, mas não tinha o cordeiro, porque nessa passagem ele fala, pai, tem tudo aqui, mas cadê o cordeiro? E Abraão falou assim, o quê? Deus proverá. Então, a fé dele foi provada. Porque nós, nesse processo, além de eu ter que ter fé e ir atrás daquilo que o Senhor está falando, eu posso me maravilhar com aquilo que Deus está dando e aquilo se tornar muito mais importante. Mas Deus ali provou Abraão. E ele não hesitou, ele entregou. Agora, vamos ali para Tiago, capítulo 2, que fala exatamente sobre isso. Tiago 2 não, Tiago 1, desculpa. No versículo 3, que diz assim: pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Então, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Então, nesses versículos, a gente entende que a minha fé, ela vai ser provada. E a prova da minha fé, ela gera em mim o quê? Perseverança. Não foi hoje, mas eu vou continuar amanhã. E não foi na semana que vem, eu vou continuar. E isso não é em vão, porque a nossa perseverança, ela é necessária. Porque sem perseverança ninguém alcança nada. Então a prova da minha fé vai gerar perseverança na minha vida. E durante essa perseverança, não é em vão. Por quê? Porque nós lemos aqui que Deus vai trazer maturidade e integridade para que eu esteja pronto para alcançar aquilo que Deus me deu. Porque qualquer coisa que Deus te dá, mesmo que seja em um mês ou em um ano, diante dos 25 é bem pouco. Nesse período que você está provando a fé, que você está perseverando naquilo que Deus te deu e que você começa a, aos poucos, visualizar e trazer à existência aquilo que não existe, você vai mudando e você vai alcançando maturidade e integridade, porque é isso que o Senhor quer que a gente mude. O que vai receber ali não é o mesmo que recebeu a promessa. Eu provei, nesse período, eu provo de Deus. Eu provo da benignidade de Deus, eu provo da bondade de Deus, eu provo do amor de Deus. O Espírito Santo vai levando a nossa vida e quando você alcança aquilo que Deus te falou, se você perseverar e se alcança, você vai ver, puxa, né? Valeu a pena. Às vezes é árduo, é longo, é difícil, mas você chega lá e você fala, olha para trás e fala, Senhor, obrigado, que valeu a pena. Eu não sou mais o mesmo. E é isso é crescimento, isso é amadurecimento, é maturidade, integridade que Deus quer dar sobre a nossa vida. E aí, no versículo 5, olha só, diz assim: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos lá dá livremente, de boa vontade, lhe será concedido. Peça, porém, com fé, sem duvidar. Pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. Então,
O contrário da fé é o quê? A dúvida. E isso é um processo. Eu creio, pode ser que daqui uma hora eu duvide. Será que é? Será que não é? Será que Deus falou? Será que Deus falou? Será que isso daqui é para mim? Será que não é? Mas eu posso pedir ao Senhor, aqui no caso, né, Tiago está falando assim, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. A tua necessidade você tem que pedir a Deus, sabendo que você pode alcançar. Se você acreditar, você vai alcançar aquilo que você precisa. Aonde? Em Deus, com Deus. E Ele vai fazer você alcançar aquilo que é uma necessidade tua, aquilo que é um desejo teu. Mas tem que pedir o quê? Com fé, sem duvidar. Porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Então, a gente sabe na nossa vida, o vento vem. Quando o vento está forte, está revolto, como é que fica o mar? Para lá, para cá, a própria onda, vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta. E durante esse processo a gente pode passar vai passar por isso. Será que é? Será que não é? E vai. E aí você volta. Não, não é nada, coisa da minha cabeça. Aí você vai. Não, mas acontece alguma coisa que você tem que perseverar e ser firme. Daí você, não, eu volto. Não acredito. E você duvida. Aí você vai, você volta. Você vai, você volta. Você vai, você volta. Igual a onda do mar. Mas a palavra de Deus está escrito aqui, Tiago fala, né? O Senhor fala por meio de Tiago. Mas não pense tal homem que receberá coisa alguma. Por quê? Porque se eu vou e volto, creio ou não creio? Creio e duvido, creio e duvido, creio e duvido. Mais duvido do que creio. Você vai alcançar? Não. Não vai. A gente, nesse processo, a gente vai duvidar? Certamente. A gente é homem, mulher, pecador, a gente falha, só que nesse processo eu tenho que buscar a Deus. Igual o Tiago fala assim, precisa de sabedoria? Então pede. Senhor, me ajuda a crer. Fulano, ora por mim, para eu crer, para eu acreditar naquilo que Deus está falando. Que eu preciso ser fortalecido na minha fé para eu continuar. Agora, tem uma outra palavra, um outro ensinamento, que está lá em Romanos, capítulo 10. Abre lá, Romanos, capítulo 10, versículo 17. Diz assim, de sorte que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Então, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se eu estou precisando de fé para continuar, para acreditar, eu peço, eu posso pedir oração, mas eu tenho que correr para quem também? Para quem? Deus. Deus através da fé, mas da palavra. Eu tenho que o quê? Ler a palavra, ouvir a palavra. A gente lê a palavra e a gente ouve a palavra. Por exemplo, no ambiente aqui, quem está em celebração online, está ouvindo online, mas nesse ambiente a palavra de Deus está sendo liberada e eu estou ouvindo a palavra de Deus. E eu leio a palavra de Deus. Se você quiser ler a palavra de Deus em voz alta, para você ouvir a palavra de Deus. Porque a fé é algo espiritual. Se você não alimenta o teu espírito com a palavra de Deus, a fé não vai crescer, mas ela tende a diminuir. Então, a palavra é o pão que desceu do céu. Não é isso que João diz? Nós lemos nessa semana. A palavra é o pão de Deus.
é o pão de Deus para quê? Para o meu espírito, porque a minha carne come pão, a minha carne vai ali no mercado, compra o pão, compra isso, compra aquilo, e a minha carne se alimenta. Mas o meu espírito, ele se alimenta do quê? Da palavra de Deus. Ele se fortalece na oração, na comunhão. Então, eu preciso de fé, eu vou correr para ouvir o quê? Deus, através da sua palavra. E você certamente já deve ter tido essa experiência, que você acha que tudo acabou, mas quando você começa a ouvir a palavra, quando você começa a estar junto de pessoas, numa reunião, num culto, ouvindo a palavra de Deus, ou falando das coisas de Deus, isso faz o quê? Isso é vida para você. Você recobra suas forças. Você fala assim, nossa, eu entrei aqui me arrastando, agora eu tenho força para sair andando. É sobrenatural, mas é você alimentando o teu espírito e a fé te dando força para você andar e caminhar naquilo que Deus quer que você caminhe, no caminho dele, né? Então, olha aí para a pessoa do seu lado e fala assim, receba fé. Receba fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus. Aleluia. Agora, para terminar, eu quero ler com vocês ali Tiago capítulo 2. Versículo 21. Então vamos ler um pouquinho mais acima. Ali, versículo 17. Assim, também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá, você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Insensato, quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu ao filho Isaque sobre o altar? Você pode ver o quanto a fé, como as suas obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras, e não apenas pela fé. Caso semelhante é o de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras, quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Isso quer dizer o quê? Que se eu tenho fé, eu vou começar a agir. E é exatamente isso que Tiago está ensinando. Abraão agiu quando ele recebeu a palavra, ele começou a ter atitudes em relação àquilo que ele tinha recebido como promessa. Ele chamou todo mundo, falou então, vamos arrumar o acampamento, vamos sair, chama todo mundo. Sara, vamos embora, Deus falou isso. Imagina, Sara, o quê? Deus falou com você? Falou que eu vou ter uma descendência, você vai ser a mãe de muitos filhos, Deus me prometeu.
uma descendência numerosa como a areia da terra, como as estrelas do mar, as estrelas do céu e areia e como a areia do mar. E ele começou a ter atitudes em relação a isso. E a palavra diz aqui que também Raabe, outra mulher da história, ela morava na muralha de Jericó. E quando ela viu os espias, ela acreditou que eles eram homens de Deus. E ela acolheu eles na casa dela e depois ela falou para eles: olha, eu acredito que vocês vão destruir Jericó. Imagina Jericó, depois você vai lá na internet, uma cidade murada, vai ver a grossura daquele muro. A gente já teve a oportunidade de morar um tempo na Itália, era uma cidade murada, são pedras, são camadas de pedras, uma cidade fortificada, um povo que andava no deserto. Como é que eles iam entrar na cidade e ganhar aquela cidade? Mas ela, uma prostituta, que nem fazia parte, ela acreditou. Eles vão vir, Deus é com eles, eles vão entrar. E ela acolheu os espias e falou: vem cá, vou guardar vocês aqui. Depois mostrou o caminho por onde eles tinham que sair para eles não serem presos. E ela falou assim: olha, lembra de mim, porque eu quero que eu seja salva e a minha família também. E aí os espias falaram para ela: você coloca um pano vermelho, uma corda vermelha na janela, porque essa casa não vai ser destruída. Ela acreditou. Foi o povo que destruiu a Jericó com as suas próprias mãos? Não. Qual foi a direção? Alguém lembra? 7 dias. O primeiro dia, dá uma volta completa, em silêncio. No segundo dia, igual. Terceiro, quarto, quinto, sexto. No 7º dia, vocês vão dar 7 voltas e vão fazer barulho. Já pensou se eles tivessem olhado para o outro e falado assim: Deus está brincando com a gente. Isso não vai acontecer, é impossível. Mas não foi isso que eles fizeram. Eles acreditaram naquilo que era impossível e eles fizeram conforme Deus tinha falado. E a gente vê que eles viram Jericó caindo. E a casa dela estava onde? No muro. E aquele pedaço da casa dela não caiu. Por quê? Porque ela acreditou. E ela falou: eu acredito no que vocês vão fazer, eu acredito no que Deus vai fazer, mas... E os espias falaram: você coloca um pano, uma corda vermelha, já profeticamente falando o sangue de Jesus. Vocês coloquem aquela corda ali, que essa casa que tem essa corda, ela vai ser guardada. E a gente sabe que Raabe faz parte da genealogia de Davi e de Jesus, porque ela acreditou. Ela era alguma coisa? Ela era santa? Não, mas ela acreditou. E depois ela mudou de vida. E ela acreditou que isso era possível. E ela foi guardada, ela e a família dela. Então, o Senhor, nesse texto aqui, exatamente nesse texto, o Senhor quer nos ensinar o quê? É comigo, ou eu acredito ou não acredito. E o meu acreditar não fica só em acreditar. O meu acreditar fica em eu dar passos. Isso é que é obras. Isso é que é ter obras. Eu começo a dar passo. Raabe acreditou. E ela falou: entra aqui. Olha, eu vou guardar vocês. Vou ensinar vocês como é que vocês saem para ninguém pegar.
mas eu quero ser guardada, porque eu acredito. Ela teve atitudes, ela teve obras? Teve. E aí ela viu a manifestação daquilo que era impossível, mas ela viu. E ela foi tocada e ela faz parte até da genealogia de Jesus. Abraão, da mesma forma. Ele acreditou. Ele saiu do lugar e ele caminhou por onde Deus mandou ele caminhar, ele caminhou. Demorou, hein? Ele era a mulher dele era estéril, eles eram velhos, mas ele acreditou. Ele acreditou e ele viu. E mesmo quando Deus pediu Isaac para ser sacrificado, ele acreditou. O Senhor que me deu a promessa é o mesmo. Se ele está mandando eu ir, se ele morrer, ele vai ressuscitar. Alguma coisa vai acontecer, porque Deus me falou. Então, veja bem que Abraão não duvidou. Deus falou, Deus vai cumprir. Se ele está pedindo, ele vai fazer alguma coisa, porque ele falou, e eu não estou duvidando disso. E eu não fui enganado. Ele é Senhor. Então, nós temos que pegar aquilo que Deus está falando, aquilo que Deus está soprando, como igreja, individualmente, na sua vida, no seu dia a dia. Você tem que estar aberto àquilo que Deus está falando com você. Você acreditar e você começar a dar passos, a ter obras, porque você fazendo é que você está trazendo à existência aquilo que não existe. Seja quanto for, quanto demorar, o teu posicionamento e as tuas atitudes vão te levar a ponto de você ver existindo aquilo que, quando Deus deu a palavra, não existia. Mas você pegou a palavra, acreditou, começou a caminhar, perseverou nisso. Quando falhou, busca. Quando a gente falha, porque a gente não é perfeito, a gente busca na palavra de Deus, a gente busca a comunhão, a gente busca a oração, a gente busca as pessoas para estarem nos fortalecendo, até o momento de eu chegar e eu ver Deus é fiel. E não se esquecer de que não foi na sua força, não foi porque você trabalhou muito, porque você é ótimo em fazer obras, que você alcançou. Não, é porque Deus te fortaleceu, porque a palavra de Deus, ela é poderosa para trazer à existência aquilo que não existe. E é nisso que a gente tem que acreditar. Em nome de Jesus. Amém? Então, que você possa abre a tua mão assim. Vamos orar. Abre a tua mão assim. Abre a tua mão. Fecha o teu olho. Fala assim: Senhor, eu quero ter atenção em tudo aquilo que o Senhor tem falado para mim, em tudo aquilo que o Espírito Santo tem tocado a minha vida, em cada palavra, em cada versículo da Bíblia, em cada promessa, em nome de Jesus, Senhor. Eu quero ter isso como uma semente preciosa e colocar ela no meu coração e acreditar nisso e começar a caminhar, mesmo que eu não veja nada, muito menos que eu sinta nada, que eu possa acreditar que o Senhor é fiel e o mesmo Deus que me deu a palavra é o mesmo Deus que vai me ajudar a caminhar e fazer obras em relação a isso, Deus, até chegar o tempo de eu ver com os meus olhos a concretização daquilo que o Senhor me falou. Em nome de Jesus, nós clamamos pelo teu sangue, pela vida de Deus sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Agora você fecha, pensa aí no que você está fechando, naquilo que Deus já te deu, naquilo que Ele já te falou, naquilo que é promessa dele sobre a tua vida. Pensa. Tá bem fechadinho? Tá? Fala assim:
Senhor, me ajuda, porque eu vou. A estratégia vem do Senhor e eu vou te buscar. E o Senhor me fortalece para eu alcançar aquilo que o Senhor prometeu. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Fecha e vai. Onde for eu vou, o que disser direi, e o que orar, orarei. E onde for eu vou, o que disser direi, e o que orar, orarei. E onde for eu vou, o que disser direi, e o que orar, orarei. Onde for eu vou, o que disser direi, e o que orar, orarei. Jesus só fazia que viu o Pai fazer, e ele só falava o que ouviu o Pai falar, e ele só se movia quando o Pai mandava, ouvindo seu coração, seguindo seu espírito. Não caminharei sem ti, se cada
direi.